Normalmente rápido e preciso no contragolpe, Bruno Henrique mostra que neste momento de crise é justamente o ataque a melhor defesa no combate ao coronavírus. Galera, vamos nos prevenir contra o coronavírus. Lave bem as mãos, passe o álcool em gel e, se possível, fique em casa. Mais informações sobre o coronavírus? Acesse o endereço abaixo. A nossa vitória começa por você. Fala, nação rubro-negra, seja bem-vindo a mais um Papo Virtual aqui na Flá TV. Durante esse período de quarentena, a gente entrevista jogadores, atletas e agora o técnico de basquete, nosso estrategista Gustavo Deconte, ou Gustavinho. Como é que eu posso te chamar, Gustavo? Fica à vontade aí, como você quiser. Então eu vou chamar de Gustavinho, como ele já é conhecido ali no basquete, no meio do basquete, a Flá TV que acompanha sempre os jogos de basquete e que agora a gente está na final da Champions League das Américas, né? Na final da Libertadores do basquete, a gente pode assim dizer, mas agora foi interrompida por esse período de quarentena. O que você está fazendo durante essa quarentena aí, Gustavinho? Bom, prazer estar aqui com vocês, valeu, obrigadão pelo convite. Eu estou fazendo o que praticamente todo mundo está fazendo, né? Estou ficando em casa, todo mundo não, a grande maioria, né? Estou ficando em casa com as minhas filhas, tentando ver algumas coisas de basquete, né? Não desligar totalmente do basquete, não desligar totalmente do Flamengo. Mas a gente está respeitando, as orientações são para ficar aqui, então a gente está ficando, cuidando da casa, limpando a casa, fazendo comida, ajudando... Enfim, ajudando as minhas filhas nos estudos, brincando um pouco também. Então, é o que a gente pode fazer nesse momento para nos ajudar e para ajudar as outras pessoas aí também. Tá organizando sua filha também, fazendo uma formação para ela estudar melhor, fazer alguma coisa assim? A minha vontade é ensinar basquete aqui, cara. Botar uma cesta aqui no meio da sala, mas o apartamento é pequeno, então não cabe muita coisa, não. E você é o tipo do técnico que fica mandando mensagem para jogador? Mostra para ele orientações, posicionamentos? Você costuma fazer isso? Vou te falar que nos primeiros dias ali, eu tava mandando mensagem para eles a respeito do basquete, botando no grupo, falando bastante com a comissão técnica, mas eu tenho que confessar para você que eu fiquei um pouco assustado depois com o tamanho que o negócio tomou, com as notícias que a gente vê nos outros países, né? Então, eu tô mandando mensagem sim, mas para saber se tá todo mundo bem, assim. Tô mandando algumas mensagens individuais, conversando bastante com a comissão técnica, né, com relação à parte física dos atletas. Eles sim, o preparador físico, o fisioterapeuta, o Bruno e o Ricardo, eles estão mais próximos dos atletas, né? Perguntando, orientando, enfim. Mas eu tô mais numa de saber se tá tudo bem e conversando um pouco mais com a comissão técnica também. Deixa eu te perguntar, cara, desculpa a minha ignorância, mas você tem algum parentesco na Itália? Eu vi suas redes sociais, vi que você tem a bandeirinha da Itália. Você tem algum parentesco e como é que você está acompanhando essa situação lá na Itália? O Deconte, né, que é o meu sobrenome, é da Itália. Meus 8 bisavós vieram da Itália para o Brasil. Tá no sangue e a gente tem amigos lá, tem amigos do basquete, tem amigos pessoais que estão morando lá. Independente de qualquer coisa, a gente fica preocupado, querendo ajudar e querendo divulgar coisas boas. Enfim, a preocupação acontece, não importa muito o povo, né? Quem também veio da Europa e procura informações, procura referências com vocês do basquete é o Jorge Jesus, o Mr. Jorge Jesus. Eu não sei se você acompanhou, você viu essa declaração dele, que ele não costuma ler muito sobre futebol, não. Ele costuma ler mais sobre basquete para entender a parte tática do basquete, parte defensiva, né? Que o basquete é um esporte muito tático, né? Ainda mais defensivamente, você tem que ter uma tática muito firme para evitar o ataque do adversário. Como é que você reagiu a isso? Você viu isso? E ele também foi lá assistir um jogo da gente lá na Champions League, que a gente se classificou para a final. Como é que foi você ver isso do Jorge Jesus, a sua relação com ele e ele ter ido lá no Maracanãzinho assistir aquela vitória emocionante de virada? Pô, pra gente foi uma honra, assim, foi uma injeção, assim, de ânimo, né? Quando, pô, a gente tá ali ralando e tal, tentando chegar na final da Champions League, da Libertadores do basquete, que pra nós é importante, e ver os caras chegando ali, o Jesus, o João de Deus, o Gabriel, né, o Gabigol, o Felipe Luiz, enfim, todos eles estavam ali
Isso aí foi um ânimo pra gente, e depois eu vi essa declaração do Jesus, né? E, assim, muitos treinadores de futebol acompanham muito o basquete, inclusive e principalmente os europeus, né? Eu tive contato com alguns treinadores na Europa e eles buscam referências no basquete porque as estratégias são um pouco mais minuciosas, assim, são um pouco mais detalhadas no basquete, né? Até pelo tamanho do campo, pela quantidade de jogadores, enfim. No basquete tem muitas jogadas ensaiadas que a gente está vendo muito agora no futebol. Inclusive o Jesus, ele tem jogadas ensaiadas não só para bola parada, né, que é o que a gente via muito, mas ele também tem mudança de comportamento dos jogadores e de tática, tanto ofensiva quanto defensiva, em alguns sinais que ele dá ali no banco, a gente percebe, né, que isso, assim, em termos de Brasil é talvez uma novidade. Eu não posso estar sendo injusto com algum outro treinador, mas assim, para mudar tanto assim o estilo do time durante o jogo, isso é treino, né? Então eu vi a declaração dele, achei muito bacana. Já tinha visto o Muricy Ramalho falar sobre basquete bastante também. E como é que tá essa sua ansiedade? Você queria que o jogo fosse logo? Como é que você está preparando o time para a gente ser campeão de uma Libertadores do basquete, a Champions League das Américas? Bom, primeiro eu queria que o jogo fosse no outro dia, né? Depois daquele jogo lá, que tivesse outro. Porque, cara, foi fantástico, assim. Eu acho que foi talvez o jogo da minha carreira. A atmosfera daquele jogo foi fantástica, assim. A gente 20 pontos atrás e teve tranquilidade e ao mesmo tempo muita raça para ir atrás e tirar a diferença. Eu acho que, sem dúvida, foi o jogo que eu mais vibrei, assim, na minha vida. Eu não sou um cara de ficar vibrando muito ali na beira da quadra, mas o time estava precisando de uma atitude diferente, os jogadores vieram com uma atitude diferente, a torcida também. Cara, foi inesquecível, assim, com certeza. Não vou esquecer jamais. E, assim, muito, muito legal também. E para guardar para a vida toda os bastidores que vocês filmaram e divulgaram, enfim. Isso é muito legal também. Como é que tá a preparação para essa final aí? Você já falou com os jogadores? Você está pensando? Ou você está esperando as coisas acontecerem porque não tem jeito mesmo? Tá ansioso ou tá calmo ainda? Ansioso eu tô porque eu tô em casa trancado, né? Então você acaba ficando ansioso para tudo, né? Para sair, para jogar, A coisa que eu mais gosto é trabalhar, treinar basquete, estar na quadra, e a gente tá impedido de fazer isso, é chato. A gente sabe da necessidade, mas é chato, né? Mas eu tô lidando com as coisas como se a gente fosse voltar e como se a gente fosse jogar a final, como se a gente fosse jogar a reta final do NBB. Então, é o que eu falei, a comissão técnica tá cuidando dos jogadores, né? A parte física, e nós, eu e o Fernandinho, que somos da parte tática e técnica, estamos cuidando de ver os adversários, de ver o nosso time, enfim, de quando a gente voltar melhor e voltar melhorando. Como é que é a sua carreira aí como treinador? Você que é um treinador bem novo, né? 40 anos, já está aí há 10 anos de carreira, se eu não me engano, né? Conta um pouquinho da sua carreira para você ser um treinador novo de basquete e tá chegando aí agora num Flamengo que pode conquistar um título continental. Imagino que esteja chegando ao auge da sua carreira. Não, rapidamente, assim, eu joguei basquete categoria de base, e aí quando eu tinha 18 anos, primeiro ano de juvenil, vi que não crescia muito, também já não estava mais com aquele pique todo de treinar. Eu já comecei a fazer educação física, faculdade, e aí comecei a trabalhar na escolinha do Clube Atlético Ipiranga, lá em São Paulo. E aí dirigi todas as categorias de base. Trabalhei no Ipiranga e no Paulistano, os dois clubes de base que eu trabalhei. Então, trabalhei desde a escolinha até o Sub-19. E aí comecei no Paulistano como assistente técnico. Fiquei, acho que 8 anos como assistente técnico lá, no adulto. E depois assumiu a equipe principal no NBB 3, né? Fiquei no Paulistano do NBB 3 até o NBB 10. Aí agora eu tô no Flamengo há 2 anos, o NBB 11 e o NBB 12. Eu conversei com o Olivinha depois que acabou o jogo, depois daquela virada contra o Córdoba, que foi uma virada bem emocionante. Eu falei, e aí, Olivinha, pro Olivinha e pro Mineiro, o que foi determinante no intervalo? Por que vocês mudaram tanto a forma de jogar? Como é que vocês conseguiram tirar 20 pontos de diferença? Aí eles falaram, a torcida ajudou bastante, mas no intervalo o Gustavinho deu bronca na gente, falou muita coisa e mudou totalmente o nosso espírito. Como é que é você, pequenininho, chegar no meio de um monte de grandão e dar uma bronca neles, falar, não, vamos jogar, com tantos jogadores renomados como o Olivinha, que já foi campeão mundial pelo Flamengo, e outros jogadores de peso como o Jonathan, como o Zeke e esses jogadores. Como é que é pra você chegar no vestiário e dar uma bronca neles? Acho que isso é uma coisa natural, assim. A gente tem um respeito muito grande, todos ali, entre a gente, e cada um sabe bem a sua função, né? Ali naquele momento, cara, você tá bravo porque o time não tá rendendo, né?
A gente entrou naquele jogo com pensando um pouco no final do jogo anterior que a gente ganhou, um jogo difícil lá em Córdoba, com o ginásio lotado. Enfim, a gente já entra no jogo achando que, porque a nação tá lá, as coisas vão acontecer naturalmente para nós. E, na verdade, ali no vestiário eu só quis lembrar eles de que a gente tinha que ter ação, né? Não podia ficar esperando as coisas acontecerem. Ali foi um mix de coisas, né? Um pouco de bronca, um pouco de parte tática, enfim. Mexer um pouco com cada jogador, falar o nome de cada jogador, o que estava fazendo certo, o que estava fazendo errado, o que podia fazer melhor. Enfim, ali... E os próprios jogadores também falaram bastante ali no vestiário. O Mineiro foi um cara que falou muito, o Olivinha foi um cara que falou bastante, o Marquinhos foi um cara que falou bastante ali, então... A participação de todo mundo foi importante. O mental é muito importante no basquete, né? Porque é ponto a ponto, então cada pontinho pode contar e pode não contar também. Então o mental para estar focado o tempo inteiro, os 4 quartos, deve ser muito importante. E isso você deve trabalhar bem com eles, né? A coisa muda muito rápido, né? Sim. No primeiro tempo, parecia que estava dando tudo errado, pegando esse jogo como exemplo. Tudo errado, 20 pontos atrás, a gente não conseguia pontuar, fizemos 20 pontos no primeiro tempo inteiro, 21 pontos, então... E de repente, no intervalo, a coisa muda e aí, sabe, o mental do nosso time foi lá pra cima, o mental do time do Córdoba foi lá pra baixo, e aí eles já começaram a ficar pressionados também, porque se perdessem eram eliminados. Então, sabe, é como você falou, não só no basquete, mas acho que todos os esportes o mental é muito importante. A gente ali fora, eu tentava vibrar junto pra eles verem que a gente tava jogando junto também, mas com a cabeça assim, muito na parte tática, né? Sempre procurando por dentro, tá gelado, por fora tá quente ali, mostrando que tava junto, vibrando, mas por dentro tá bem gelado, pensando nas possibilidades táticas que o jogo tava nos dando, nos pedidos de tempo. O basquete é muito dinâmico, sim. Então o treinador ele precisa ser muito dinâmico também. As decisões elas precisam ser rápidas, né? Se a gente demora 1 segundo para pedir um tempo, 1 segundo para fazer uma substituição, você pode perder o fio do jogo, assim, sabe? Então, é importante que o treinador esteja gelado por dentro, raciocinando, junto com os seus assistentes que estavam ali, que me ajudaram bastante também, mas que a gente se mantesse pensando o tempo inteiro nas possibilidades táticas do jogo. Você falou aqui que os jogadores gostam de vencer e gostam de representar o Flamengo. Para você, como é que é representar o Flamengo nesse momento? Olha, tá sendo o trabalho mais importante e mais desafiador da minha vida. Eu acho que eu tinha ficado muitos anos no Paulistano, conquistamos títulos importantes lá na última temporada, campeão paulista, título inédito para o clube, campeão do NBB, título inédito para o clube. Era um trabalho com jogadores mais jovens, né? E aí agora no Flamengo, eu acho que a torcida é totalmente diferente, né? O tamanho do clube e da torcida, né? Totalmente diferente. Os jogadores são jogadores mais consagrados. Eu já estava acostumado com esse tipo de jogador na seleção, mas como assistente, como técnico, foi a primeira vez. Então, acho que eu precisava desse desafio na minha carreira. E, assim, eu tô curtindo demais, cara. A estrutura que a diretoria nos dá é fantástica. Eu acho que isso é muito importante, é determinante, eu diria, até para você conquistar coisas grandes. Então, boa quadra, bons profissionais trabalhando junto, salário em dia... sabe, tudo isso, viagem em boas condições, hotéis em boas condições, não precisa ser os melhores, mas em boas condições, sabe? Então acho que tudo isso, toda essa somatória é fundamental para a gente conquistar coisas grandes e o Flamengo me proporciona isso. E a minha família está adorando morar no Rio, a minha família está adorando torcer para o Flamengo, vibrar junto com o Flamengo. Então, para mim isso é muito importante também, que a nossa família esteja bem, gostando do lugar que a gente está. É muito importante também. Gustavinho, a gente está encerrando por aqui. Queria que você mandasse aí um recado para a nação, para a gente encerrar bem aqui. Manda um recado, fala o que você quiser aí. Convoca a torcida também para quando tiver essa final eles estiverem presentes. E dá seu recado aí e tamo junto. Bom, primeiro agradecer muito a presença de quem esteve lá no jogo contra o Instituto de Córdoba, que foi muito importante. Eu diria que foi determinante para nós a presença da nação empurrando a gente. Então, eu quero convidar vocês, se tiver, quando tiver, o próximo jogo da final, se vai ser 3 jogos, se vai ser 1 jogo só, enfim, tudo vocês vão saber com antecedência, mas acima de tudo, mais do que convocar, eu queria agradecer mesmo, porque foi muito importante, muito determinante, e se eu puder dar um recado hoje imediato, fique em casa, se cuide, lave as mãos, se hidrate bem, cuide da sua família e cuide das pessoas mais próximas aí pra gente passar por esse momento e sair dele melhor e a nossa vida voltar ao normal aí, entre aspas.
É isso, Gustavinho. A gente da Flá TV agradece aqui você também pelo seu talento no basquete e também pelas essas dicas aí durante essa pandemia, beleza? Tamo junto. A gente fica por aqui. Até a próxima, nação. Se inscreve no canal, deixa seu like. Valeu, tamo junto.